Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma maneira excelente, eficaz, para vencermos como cristãos é olharmos através das Escrituras e da história como venceram aqueles que creram em Deus, que viveram sob os seus desígnios. Ouvintes, não podemos falar nestas coisas sem citarmos a Abraão. Abraão é chamado pai da fé, e a sua fé foi manifestada através da obediência. A obediência, por sua vez, reflete através das obras, dos atos, das atitudes. Haja visto que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Então é bom recordarmos juntos como Abraão venceu. Partindo daqui, ele obedeceu. E por obedecer, recebeu a promessa. E quando ele estava numa hora decisiva para si, como sempre todos que propõem servir a Deus, que são chamados por Deus, se encontram em determinadas épocas de suas vidas em uma verdadeira bifurcação. Mas não precisa temer, porque a escolha será correta. Não tenha dúvida disso. Certa feita, Abraão esteve numa circunstância como esta. E qual foi a sua atitude? A sua atitude demonstrou a sua fé. Disse para o seu sobrinho Ló: se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Não vamos contender. Por que vamos brigar? Os seus pastores com os meus pastores. Uma vez que não deu certo, então escolha o teu caminho, por tua própria escolha. Agora, vamos lembrar sempre que a nossa escolha determina o nosso destino. Ali, Abraão soube escolher como um verdadeiro filho de Deus. E depois de receber aquela promessa tremenda de Deus, ele teve lutas, porque você sabe, e mesmo depois de você receber a promessa, você tem que lutar para tirar a Satanás de diante de você. Não vai ficar assim, como que num comodismo, deitado em berço esplêndido, descansando em águas mansas, em sombras, enquanto outros navegam em mares de sangue. Não, não, não. Depois que Abraão recebeu a promessa, ele teve a sua fé terrivelmente provada. E a sua atitude nos mostra que a sua oração era esta: Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Eu tenho fé em tua promessa. As atitudes de Abraão falam isto bem alto, diante de Deus e diante de nós.
que nos consideramos pela fé seus filhos. Estou levando tua palavra. Cada passo da vida de Abraão mostrava: estou levando tua palavra. Eu tenho fé em tua promessa. Tu me prometeste, tu me disseste. Então o cristão vem e toma as palavras de Jesus Cristo, que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui estou eu, Senhor. Você poderia, nesse instante, se apresentar diante de Deus? Talvez as riquezas, as preocupações pela vida, o progresso, não permitem a pessoa ter tempo nesta hora. Uma hora tem imprópria para se apresentar diante de Deus. Mas quem sabe alguém está gemendo, está num leito. Quem sabe alguém está com saúde. Mas uma filha, um filho, o esposo ou a esposa, as circunstâncias da vida têm lhe obrigado a parar. Você então diz: aqui estou eu, Senhor. Estou pedindo como Abraão pediu. Estou buscando como Abraão buscou. Estou batendo. Tenho que recebê-lo. Tu conheces a minha necessidade e ao mesmo tempo conheces o meu coração. Se Deus conhece a nossa necessidade, devemos saber também que Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes em casa, no trabalho e em todas as partes. Então algo tem que suceder quando você cita a palavra e sua vida vem vindicada por esta palavra. Lembremos-nos de Jacó. Ele chorou durante uma noite toda por uma audiência com Deus. E logo ali pela alvorada, romper da aurora, o anjo do Senhor lhe veio, mesmo antes disso. Mas pela alvorada o anjo quis ir. Mas Jacó disse: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Outro teria ficado muito satisfeito e muito contente, teria falado muita língua estranha e teria voltado com um grande testemunho para a família, para a sua congregação. O anjo do Senhor me visitou e eu fiquei muito alegre. Saí dali com um ministério, uma coisa assim. Não, Jacó não se contentou com isso. Ele chorou e pediu a bênção que ele estava precisando. Quando você tem uma bênção para contar, você tem que se lembrar que isto não é apenas uma cura, mesmo que fosse a cura dos olhos, a restauração da vista, mesmo que fosse uma ressurreição. Você não pode contar uma bênção de maneira alguma antes que a verdadeira bênção tenha vindo sobre sua vida. Jacó poderia viver testificando de bênçãos aos montões como ele quisesse, mas para ele faltou a principal, e foi justamente pela qual ele chorou. Ele lutou, foi o sinal de Deus, foi o Espírito Santo. Ninguém pode receber bênção nenhuma que permanece a não ser o Espírito Santo. Agora ele chorou. Nós citamos o caso da mulher sirofenícia de Nação, em São Mateus, capítulo 15. Nós encontramos o caso desta mulher cananeia. Ela vinha lutando, ela vinha clamando,
filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não estava lutando por si mesma diretamente, mas estava lutando por sua filha. Ela estava lutando por alguém muito querido de sua alma. E o que acontece, ouvintes? Ela clamava errado. Ela, como Sirofenícia de nação, clamava por filho de Davi. Mas isso era para o judeu. Filho de Davi é para o judeu. Quando o cego de Jericó clamou filho de Davi, Jesus atendeu. Mas ela podia clamar toda a sua vida, filho de Davi, que Jesus não lhe atenderia. Isso está tão implicado com a verdade, com as Escrituras, que logo Jesus lhe respondeu que não era lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso por causa do tratamento que ela estava lhe dando. Pedis e pedis mal. Pedis mal. Aqui está um segredo muito importante. O profeta desta era pregou a mensagem: o que é o Espírito Santo? Depois, para que foi dado o Espírito Santo? E logo em seguida, ele pregou como receber o Espírito Santo. As duas primeiras ele deixou gravar, a última não. Então nós temos a mensagem, o que é o Espírito Santo. Nós temos a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Não temos a mensagem, como receber o Espírito Santo. Mas então a coisa teria ficado incompleta? Não. O Espírito de Deus não deixou que isso fosse gravado, justamente porque já estava na mensagem o sinal e demais outras mensagens. Era a obediência que dava direito ao sinal. Então, como receber o Espírito Santo? É obedecendo a palavra. E quem pode obedecer a palavra sem ter o Espírito Santo? Isto significa que não é para quem quer, não é para quem corre. É para aquele a quem Deus chama. Agora, a mulher estava pedindo loucamente, mas pedindo errado. Mas logo ela demonstrou sua fé. Quando Jesus disse aquilo para ela, ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua fé enquadrou-a em todo o sistema de Deus. A sua fé enquadrou-a em todo o sistema de Deus. Eu não quero uma fé que me enquadra simplesmente num pedaço do sistema de Deus. Você não deve querer uma fé que te enquadra apenas em uma parte do sistema de Deus. Mas vejam, a fé de Abraão o enquadrou em todo o sistema de Deus. A fé de Noé o enquadrou em todo o sistema de Deus. A fé de todos os heróis da fé os enquadrou em todo o sistema de Deus. Por isso, o fim deles, para os homens, foi um fim negro, horrível, mortes terríveis. Mas para aqueles que têm a luz eterna, para aqueles que têm o Espírito de Deus, eles alcançaram a promessa. Lutaram pela promessa. E a promessa se cumpriu em todos eles. Sobre todos eles, na vida de todos eles. Aí temos Hebreus capítulo 11, considerado a galeria dos heróis da fé. Isto é, galeria de homens e de mulheres cuja fé enquadrou em todo o sistema de Deus.
Como posso eu pensar numa fé que enquadra no sistema denominacional apenas? Essa fé daria apenas poucos passos, uma justificação pela fé, até mesmo santificação, e muitos vão até os dons espirituais, e quem sabe até o novo nascimento. Mas ainda não enquadra em todo o sistema de Deus, porque o sistema de Deus no tempo de Lutero foi, na verdade, até justificação pela fé. É como uma árvore que estava crescendo. No seu determinado tempo, ela tinha que estar, na verdade, naquele tamanho. Mas daí um tempo ela não podia estar mais paralisada ali. Ela tinha que ter crescido, tinha que ter ido adiante. Então o sistema de Deus foi com Wesley até a santificação. Então uma fé simplesmente na mensagem de Lutero no tempo de Wesley não significava nada mais senão o primeiro passo de um bebê. Mas a santificação significava apenas o segundo passo. Os dons espirituais o terceiro passo. Mas agora você deve ter fé genuína em toda a palavra, não apenas em parte da palavra, não somente onde se refere a dons espirituais, não somente onde se refere à cura divina, porque caso contrário você fica lutando só por estas coisas, você chora uma noite toda, fica 90 dias não sei aonde, e faz buraco no cimento com os joelhos, e demais coisas, mas só por aquilo, Rebeca teria ficado na casa dos pais, bonita, ornada, cheia de dons, cheia de dádivas, se ela não tomasse uma posição de seguir o mensageiro ao encontro do noivo. Você não pode conformar com isto mais. O mundo está inconformado. As mulheres estão inconformadas com suas vestes, com seus recursos domésticos, e por isso estão sempre buscando mais e mais. O mundo não está satisfeito com aquele avião a jato. Aqui era um supersônico. Mas, no entanto, estão satisfeitos aí com um evangelho de eras atrás, com uma mensagem que foi do tempo de Lutero. Isso satisfaz? Não. A quem mais é dado, mais exigido, e quem é santo se santifica ainda mais, quem é justo faz justiça ainda mais, quem é sujo, suja-se ainda mais. Eu quero mais de Cristo, você canta. Eu quero mais de Cristo, quero mais do seu poder, quero mais do seu amor, quero mais de sua vida. Então você não pode ficar chorando somente por uma coisa. E pedir, correto, é ao Pai em nome do Filho, Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, isto será feito. Jesus nos ensinou a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. A Sirofenícia de nação estava pedindo Jesus, filho de Davi, mas aquela não era a expressão correta. O sistema de Deus ali para os gentios, Jesus era filho do homem e não filho de Davi. Ele é filho de Davi para os judeus. Ele é filho do homem, profeta. Ele é filho de Deus no seu corpo, na igreja, é o Espírito Santo na igreja. Oh, isto é maravilhoso. Deus os abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Peça algo mais. Sonda-me, ó Deus, vê se está faltando alguma coisa em mim. Me completa como cristão. Me completa, enquadra, me ajuda a ter uma fé que enquadre em todo o sistema de Deus, em toda a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.